Boa tarde a todos que estão presentes, né? Meu nome é Ari Gomes da Silva, eu sou professor universitário e também tenho um vínculo com o setor de saúde da CESA, no Centro de Práticas Integrativas e Complementares, localizado ali no CRE Metropolitano. E já desde 2013, quando o Espírito Santo instituiu a sua política estadual de práticas integrativas e complementares, nós temos oferecido oficinas de meditação discursiva para os usuários do CRE, né? E isso é uma consequência da inclusão do conceito, da expansão do conceito de saúde realizado por volta de 1984 pela Organização Mundial de Saúde, mas que se institucionalizou a partir de 86, onde ela introduziu a dimensão espiritual ao já conhecido tripé de saúde física, mental e social. Embora essa visão espiritual também possa incluir e inclui, né, os credos, as religiões, as crenças das pessoas, mas no âmbito que a Organização Mundial de Saúde trabalha, ela vai um pouco mais além. Se nós levarmos em conta essa pirâmide, que é a pirâmide clássica, né, das necessidades humanas desenhadas por Maslow, embora ela tenha sido feita focada no marketing, né, mas nós não podemos negar que há valores aqui que incluem aquilo que nós vamos chamar de valores espirituais, que vão estar relacionados com o quê? Vão estar relacionados com o sistema, com a noção de autorrealização, que é uma consequência de desenvolver a noção de estima, que significa o reconhecimento de si mesmo, né, como uma entidade própria, um ser separado, que tem anseios e desejos e que trabalha para realizá-los, né? Também nós apresentamos necessidades que são necessidades sociais, que implicam as relações humanas pelo fato de serem seres gregários, né? E é um universo onde, por exemplo, nós nos realizamos profundamente, a tal ponto de que, se cortarmos essa referência do que eu vou chamar agora da relação com o outro, a gente perde processos que nos são próprios, como desenvolvimento de linguagem, mesmo outros processos de socialização, né? Eu não vou nem falar de segurança, porque a gente recentemente sofreu quase um trauma em função disso, né? Mas eu acho que evidencia bem qual é o âmbito, qual é o espectro dessa necessidade, e as próprias necessidades fisiológicas, que não são só relacionadas à sustentação do corpo, mas com práticas, inclusive a nossa vida sexual, familiar, tudo isso faz parte do processo fisiológico, considerando que a gente tem um sistema neurovegetativo, que por sinal nós vamos precisar muito dele no processo de meditação. Então, pensar em saúde do ponto de vista social, a gente precisa também ter essa pirâmide equilibrada e construída etapa por etapa. O que eu quero dizer? Muito dificilmente a gente vai conseguir desenvolver estima, ou seja, a noção de si próprio, se eu não tiver, por exemplo, as minhas necessidades fisiológicas, as de segurança e as sociais satisfeitas. Então, nós vamos pensar em espiritualidade nesse momento, não só como crenças, que inclusive a gente pode nem tê-las, né? Mas como esse processo de atingir uma relação com o aspecto simbólico da vida, né? E que uma coisa é um fato: ele não pode ser limitado e não se limita a valores financeiros, né? O espiritual está naquele âmbito onde nada tem preço, né? Bem, então, diante disso, nós no CRE começamos a nos organizar entre os profissionais, porque não tinha nenhum formado em meditação, né? Eu mesmo, como já dei numa outra videoconferência, sou um professor na área de fitoterapia. Porém, como eu faço parte de um caminho espiritual chamado CAF, que conhece, pratica regularmente uma forma de meditação, eu ofereci essa forma de meditação ao CRE com o seguinte objetivo, né? A ideia era promover saúde. Então, a primeira coisa foi dissociar a prática da meditação como um processo de curar doenças. Mas então, como é que ela poderia atuar? Bem,
O principal objetivo da meditação discursiva é esse. Como é que ela se dá? É um diálogo que a gente estabelece com a nossa consciência mais profunda, né? Isso de imediato abre uma porta enorme. Por quê? Porque eu não vou ficar preso a religião nenhuma, tá certo? E outra coisa que ela nos ajuda ela é um instrumento concreto onde eu vou penetrar em meu interior, né? E mais ou menos buscar contar de maneira diferente, ou buscar uma nova visão dessa imagem que a gente normalmente tem da gente mesmo, né? Onde a gente conta que a gente é um herói, uma pessoa muito legalzinha, não que a gente não seja, né? Mas a gente vai investigar aspectos que, de alguma forma, nos promovem uma certa inquietação. E por que essa técnica de meditação discursiva e não outras técnicas que a gente tem disponíveis na humanidade? Bem, eu ofereci essa técnica porque ela se realiza de uma maneira simples. Olha, essas figuras que vocês estão vendo são a postura na qual a gente realiza a meditação. Então, uma pessoa sentada, não tem nenhuma posição de contorcionismo, nada que sacrifique as articulações, muito pelo contrário, né? Basicamente significa o quê? Olha, vamos pegar essa foto que agora, a terceira da esquerda para a direita, tá certo? Reparem que é uma pessoa sentada com a coluna reta, as pernas alinhadas em 90 graus, isso permite o quê? Permite que a gente não tenha tensão em nenhuma cadeia muscular nossa, nem das cadeias frontais, nem as cadeias dorsais do corpo, tá? Se eu, por exemplo, botar a perna para frente, eu vou tensionar a região aqui do tríceps da coxa. Se eu botar as pernas mais para dentro, deslizar os pés mais para dentro, eu vou tensionar aqui o quadríceps na parte superior da coxa. Dessa maneira, a gente pode ficar com as mãos assentadas sobre as coxas, desse jeito aqui. Eu posso juntar os meus dedos pelos dedos, minha mão pela ponta dos dedos e alinhá-la na altura do peito. Posso deixar a mão também assentada sobre as coxas ou posso cruzar os braços colocando a mão direita sobre o cotovelo esquerdo e a esquerda sobre o cotovelo direito, né? Aí é de como a gente se sentir melhor e mais confortável, tá bom? Nós vamos tranquilizando pouco a pouco a nossa respiração e a partir daí a gente está pronto para começar o exercício. Mas não é só por isso que eu ofereci essa técnica, não. Lá no CRE, além do CRP, que é o Centro de Práticas Integrativas, funciona também o Centro de Assistência Psicossocial, né, que a gente abrevia como CAPS, e que tem, na verdade, ele atende pacientes que têm um histórico psiquiátrico, né? Não sei se só eles, mas pelo menos com eles eu tive mais contato. Então, uma pergunta antes da gente fazer a prática da meditação do CRE, a coordenação me fez, foi se ela induziria algum estado dissociativo, né? Porque a gente iria oferecer isso para a população, né? Então nós não podemos correr risco. Então, o que seria um estado dissociativo de consciência? A gente pode provocar esses estados, que são estados, às vezes, onde nós ficamos tontos, ou às vezes temos visões, né, que para alguns a gente poderia chamar de alucinações, mas esse estado de consciência alterado, ele pode aparecer, por exemplo, por exaustão física, pela utilização de substâncias químicas, pelo estado de coma. Então, na verdade, o que vai caracterizar? É uma ruptura com a nossa plena noção de nós mesmos, né? Por exemplo, em casos de esquizofrenia, isso pode gerar noções de perseguição, medo de perseguição, a ver imagens, ver outros seres e coisa parecida, né? Então, a meditação discursiva também, quando eu sugeri essa técnica, ela sugeri por quê? Porque ela é um exercício focado na gente com a gente mesmo. A gente, por exemplo, não faz viagens psicodélicas dentro do exercício de meditação. Como é que ele funciona? Primeiramente, essa equipe do CAPS avaliou o exercício da técnica, né? E ela concluiu que realmente não havia nenhum estado dissociativo de consciência, e em função disso, em 2014, nós também oferecemos uma oficina de meditação discursiva a pacientes atendidos pelo CAPS, né? Bom, então uma referência que eu acho importante deixar com vocês, na verdade isso e todo o material que eu usar
para que vocês tenham noção de seriedade, né, e que possam, se quiserem replicar a informação, também replicar com seriedade. Essa instituição que forneceu o material específico da técnica de meditação se chama CAF, é um Caminho de Desenvolvimento Espiritual. Tem aqui os sites onde a gente pode encontrar, se quiser ver pelo Facebook, pelo YouTube, enfim, né? Mas esse caminho de desenvolvimento espiritual, ele foi instalado na Argentina, criado em 1937, né? Depois ele se difundiu na América. O fundador participou de uma ordem esotérica, uma sociedade espiritual na Europa, né? Mas quando ele fundou CAF, ele percebeu que precisava seguir um caminho meio diferente. Qual foi esse caminho diferente que ele resolveu seguir? Oferecer um caminho concreto de desenvolvimento espiritual. O que significa? Que qualquer ser humano, em qualquer condição psíquica, em qualquer condição social, em qualquer condição de cultura, pudesse tomar isso para si e fazer o quê? Expandir o seu processo de consciência, tá certo? Então, como é que a técnica funciona? Em alguns momentos a gente vai parecer que está ouvindo falar da terapia ericksoniana, né? Porque, embora a meditação discursiva não tenha pretensão de ser uma técnica psicanalítica, até porque a gente até conversa, mas é com a gente mesmo, né? Não tem um psicanalista externo nos ouvindo, né? Mas ela, sem dúvida nenhuma, ela é baseada no discurso. A gente verbaliza, a gente fala, a gente usa a palavra, tá certo? Outra coisa que é importante, como ela não tem um limite, uma restrição nem religiosa, nem cultural, qualquer ser humano que veja e queira experimentar, pode. Ela não tem maiores problemas com isso, né? E ela também não é uma ferramenta, por exemplo, a meditação é para relaxar, a meditação discursiva não, ela é uma ferramenta para que nós nos conheçamos melhor, tá certo? Nos conhecer melhor significa o seguinte, olha, eu vou na verdade compartilhar uma experiência rápida. Eu tenho um toque eu não consigo dormir se tiver louça suja na cozinha, na pia, né? A meditação me ajudou demais a me liberar, assim, eu continuo lavando a louça. Mas me liberou demais no sentido de eu saber aonde estava, de que não era nenhum gesto escravizador e que eu podia não criar problemas nas minhas relações humanas porque a louça ficou sem lavar na pia, né? É um exemplo aparentemente bobo, mas a gente pensa o seguinte, daí para intranquilidades maiores, também só compartilhando uma das oficinas que a gente deu no CRE, né? Uma das mães, na verdade foi uma oficina de mães de crianças que eram pacientes da homeopatia e que tinham alergias muito fortes. E essas mães, elas se sentiam muito angustiadas quando as crianças entravam em crise, né? Então começamos a fazer a oficina e, na verdade, o objetivo é mergulhar, ver onde estava a raiz desse desconforto. Pois olha que a aparente atitude altruísta da incapacidade do amor de mãe, né, de resistir ao sofrimento de um filho, na verdade elas descobriram que elas se sentiam julgadas quando a criança estava em crise, como se elas não fossem boas mães, né? Eu achei assim isso tão liberador, porque eu acho que tira uma espécie de peso das costas de histórias que às vezes a gente carrega por séculos. E na verdade esse é o sentido de usar a meditação como promoção de saúde, tá certo? Bem, outra coisa que é importante, a meditação discursiva, da mesma forma que nenhuma outra técnica de meditação, ela se propõe a ser uma prática terapêutica. Por exemplo, eu tenho câncer, vou meditar, o câncer vai curar. Não funciona assim, tá certo? Ela não se dispõe a isso, embora você vai dizer, mas ela não pode interferir no processo da nossa saúde mental? Pode, promovendo, né? Mas, por exemplo, se eu precisar de um acompanhamento de um psicanalista, de um psicólogo ou de um psiquiatra, eu vou ter que procurar esse profissional. A meditação é uma ferramenta de trabalhar sobre mim mesmo. Agora, é claro que, né, se eu estou atuando sobre mim mesmo, se eu estou querendo encarar processos que me levam à intranquilidade mental, né, ansiedade, alguma coisa assim disparada por fatos da minha vida cotidiana, claro que meditando eu vou conseguir chegar a um estado de tranquilidade maior. Por quê?
Tem uma coisa muito curiosa, e eu também vou deixar disponível os artigos científicos, tem vários, eu deixei só 2, porque quando a gente começa a achar muito, a gente cansa, né? Mas se vocês procurarem na Science Direct, no portal CAPES, existem grupos pesquisando neurociências que têm feito trabalhos bem interessantes na meditação. E nesse sentido, eles têm mostrado o quê? Que a meditação, ela faz ressonância, por exemplo, de cérebros de pessoas que meditam e cérebros de pessoas que não meditam. E eu me assustei muito uma vez que a gente estava numa reunião com o corpo clínico do Hospital Infantil, que estava interessado em conhecer as PICs, um geneticista, e para mim os geneticistas dentro do processo da ciência são os da área biomédica os mais enjoados, né, mais criteriosos, mais rigorosos quanto ao rigor científico. Um geneticista levantou-se e disse que tinha já sido provado que a meditação mudava a expressão genética, a expressão gênica no cérebro, né? Eu tomei um susto, porque seria uma coisa que eu próprio nunca falaria, mas pedi a ele os artigos e ele me mandou. Ele me mandou esses 2 que eu vou compartilhar com vocês, e um aspecto que me chamou a atenção é que nessas ressonâncias, eu não sei se estou falando para todos, né, com informação em neuroanatomia, né, mas no cérebro, por exemplo, para aqueles onde eu me exceder agora, por favor, me desculpem, né, mas preciso uniformizar a atenção, né. O cérebro ele tem aquela superfície marcada, que a gente pode dizer por sulcos ou por giros, né, que são as circunvoluções. Eu posso prestar atenção nos sulcos ou posso prestar atenção nos giros. Mas uma coisa é um fato. O processo de giração ou de formação de giros, ele é controlado geneticamente. E, na verdade, um desses trabalhos, os artigos que eu vou deixar para vocês, ele evidenciava que pessoas que meditam modificam a giração, tende a aumentar a giração do cérebro. Ora, isso sem dúvida é uma evidência de que meditar é capaz de fazer modificações no cérebro que só são produzidas geneticamente, né? E como e por que isso acontece, né? Existe um filminho também, eu preparei para essa aula, mas eu descobri aqui que ele não passa no sistema, então eu deixei ele disponível. Essa é uma das imagens, né? Só para recordar um pouquinho de neuroanatomia, a gente teria essas 2 projeções aqui, uma laterais, são olha, aprendi que tem uma seta, o que eu faço? Carrego ela? Olha, essas 2 projeções aqui, uma aqui, outra na lateral esquerda, representam as amígdalas que, digamos assim, estão na base do hipotálamo, que está nessa região aqui, base do hipotálamo, que está nessa região aqui, e que normalmente estão ligados com aquelas reações, as amígdalas, né, de ataque, fuga, as reações que nós podemos chamar inconscientes, não porque a gente não sabe o que está acontecendo. O que nós vamos chamar de consciente aqui? Também nenhuma pretensão freudiana. Nós vamos chamar de consciente aquilo que se processa aqui na região cortical do cérebro. E nós vamos chamar de inconsciente isso que está acontecendo aqui nas regiões mais profundas do hipotálamo, incluindo as amígdalas. Alguns processos vão passar aqui também pelo tálamo, né, nessa região aqui que eu estou mostrando para vocês. Bem, a ideia do processo de giração, da meditação, consiste em fazer o quê? Se vocês olharem esses sinaizinhos que eu fiz aqui aparecendo na região cortical, o que eles estão me dizendo? Eles estão me dizendo que o córtex cerebral, a região consciente, está mandando sinais para essa região onde estão as minhas coisas inconscientes, para essa região aqui onde estão as minhas coisas inconscientes, e eu quero trocar o comando do processo. Tá certo? Para isso, a gente vai usar, dentro de meditação, dentro dessa técnica de meditação, o que nós chamamos de imaginação. Eu vou convidar vocês a fazer um exercício muito rápido e, infelizmente, não vai dar para ter uma interação com voz, né? Mas olha só, ele funciona mais ou menos assim. A gente vai fechar os olhos, se colocar numa postura cômoda e eu vou convidar a vocês a um passeio imaginativo, quase hipnótico.
Nós vamos agora voltar às nossas casas e está de noite. Nós vamos colocar a chave na fechadura, abrir a fechadura, colocar a mão na maçaneta e abrir a porta para entrarmos em casa. Entramos em casa, fechamos a porta. E está tudo escuro. Agora eu vou perceber que da cozinha está vindo uma luz e quando eu vou à cozinha me deparo com a porta da geladeira aberta. Agora eu vou me direcionar à geladeira e vou abrir, vou me colocar diante da porta para fechar. Mas eu percebo que tem um pires com um limão fresquinho, verdinho. Eu vou pegar o limão com a mão, agora eu sinto a temperatura, coloco o limão em cima da pia. Ele está tão fresquinho, eu vou cortar o limão. Percebo o aroma do limão no corte. Trago agora a banda de limão até a minha boca e espremo a banda de limão e bebo o suco. Agora nós vamos abrir os olhos e voltar. Bom, é um exercício rápido, não necessariamente todos fizeram, mas das pessoas que fazem, algumas podem sentir salivação, algumas podem sentir uma pressão na parótida, como se estivesse contraindo por conta do estímulo da acidez do limão. Algumas pessoas podem sentir o aroma do limão e outras pessoas que não são tão sugestionáveis não vão sentir nada. Mas uma coisa é um fato, para quem sentiu pelo menos uma dessas coisas, não tinha limão. A gente não trabalhou, a gente não tem objetivamente um limão na frente. Aí isso eu chamo de imaginação. E é essa força que eu vou usar para acessar os meus processos inconscientes e dessa maneira gerar conexões novas no cérebro. E aqui cabe ressaltar uma coisa, por exemplo, eu não posso fatiar essa córtex cerebral, mas uma coisa que é interessante é que na segunda metade dos anos 80 para frente, a neurociência desvendou uma região que ainda era desconhecida no cérebro, que era o neocórtex. Ela tem sido chamada de neocórtex, que não é só uma questão topográfica. A gente, quando vai olhar na histologia, existe um empilhamento de neurônios organizados de maneira diferente, não é? E esse neocórtex ele tem sido responsável pela possibilidade que o ser humano tem criado de gerar novas condições, novos estados de consciência. Então, o fluxo, digamos assim, normal, ou pelo menos natural da gente desgovernado, da gente lá bem animalizado, é que os estímulos nos acessem aqui na região do tálamo e vão nos alcançando através de hipotálamo e, na verdade, a gente bombardeia alguma coisa sem que o córtex consiga eleger o que fazer. Na verdade, a proposta de trabalhar a meditação é trazer imaginativamente a situação para o córtex e comandar do córtex como é que todo esse sistema que vem antes dele, que a gente vai chamar de inconsciente, deva reagir. Ou seja, eu paro de reagir em consequência aos estímulos da vida e escolho as reações que eu quero ter diante do que a vida me oferece, né? Isso aí é fundamental para o processo da saúde. Então, deixa eu só ver como é que eu desligo a setinha. Como que a meditação afetiva, então, discursiva, promove a saúde? Primeiro, ela permite ampliar o conhecimento de nós mesmos, né? Ampliar o conhecimento de nós mesmos significa trazer à tona da nossa consciência aspectos que a gente não conhece, para a gente continuar sendo feliz, tá bom? Expandir a consciência que tomamos da forma como respondemos aos estímulos que nos chegam através da nossa percepção de realidade. E aí, eu vou passar uma sequência aqui de testes para a gente ver como é que a gente pode compreender a realidade e como é que os nossos sentidos muitas vezes podem nos enganar, né? Mas na medida que a nossa percepção amplia, aumenta também a nossa liberdade de escolher. Por exemplo, eu posso até continuar lavando a louça à noite na pia, mas eu faço livremente, não por uma compulsão, né? E essas compulsões, elas nos perseguem.
conhecemos várias que se manifestam como, por exemplo, a compulsão de compra, a compulsão de acumulação, enfim, tem tantas aí que a psicologia tem cuidado, né? E cuidado com carinho. Bom, dessa maneira, quando a gente então pensa nessas possibilidades, como é que vem a noção de realidade que a gente tem? Bom, a nossa mente ela é binária, botou a gente diante de uma realidade, ela vai tentar classificar, ela vai tentar conhecer, né? Só que isso vai gerar para nós convicções que são consequências do quê? Da educação que a gente teve, da cultura que a gente tem, onde a gente nasceu, e das experiências do momento histórico que a gente viveu. Só para ter uma ideia, né? Ainda hoje, se eu quiser demonstrar para qualquer um que o Sol gira em torno da Terra, não teria muito esforço, embora a gente saiba que não é assim, né? Mas isso vem por quê? Por causa de um engano que a minha visão me faz. E mesmo que eu saiba disso, tem algumas expressões nossas que são muito curiosas. Por exemplo, olha, eu continuo dizendo, o Sol se pôs hoje, ou o Sol nasceu em tal lugar, ou o Sol nasceu a tal hora, enquanto na verdade isso é uma consequência do movimento da Terra em torno de si mesma, né? Mas olhando aqui agora, nessa imagem, por exemplo, como a nossa mente nos faria dizer quantas pernas esse elefante tem? A gente sabe que ele devia ter 4. Mas dependendo de como a gente olha com gosto, às vezes até 6 dá para ver, né? Mas enfim, isso faz parte, lógico, de uma ilusão de ótica. Agora, observem só. Ele perde a animação também. Bom, essas retas, essas linhas retas que vocês estão vendo, elas... Eu vou contar, vocês vão precisar acreditar em mim, elas são paralelas. Aí depois a imagem no PowerPoint seria animada, onde esses quadradinhos aqui apareceriam entre as linhas paralelas. Assim, esses quadradinhos aqui, ó, apareceriam sob a animação, eles apareceriam linha por linha. Agora, do fundo do coração, vamos olhar aqui. Essas retas, eu estou dizendo, juro para vocês que elas são paralelas. A impressão que a gente tem é essa. Eu vejo, olha, curvaturas, como se fosse uma treliça trançada de palha, né? Tudo também ilusão de ótica em relação à posição. Basta que eu realinhasse os quadrados, as linhas retas apareceriam, né? Mas não é só isso não, ó. Alguém tem dúvida que essas duas linhas são iguais? Tem o mesmo comprimento? Eu vou pegar a de cima e vou colocar 90 graus no meio da de baixo. Não parece que a que está em pé é maior? Mas eu juro para vocês que ela tem o mesmo tamanho. Da mesma forma, observem aqui essa sequência de retângulos cinzas, né? E ó, eu juro para vocês que essas duas bolinhas têm a mesma tonalidade de cinza. Eu vejo aqui no computador ao lado, não dá tanta impressão, mas no meu a bolinha de baixo parece mais clara e a bolinha de cinza de cima parece mais escura. Para piorar, olha só o que acontece. Ó, é a mesma cor. Eu botei a bola cinza no campo mais escuro e a mesma bola cinza no campo mais claro. Reparem aqui, nesse quadrado, o cinza é o mesmo, parece que ele é mais escuro do que o de fora. Nesse quadrado, o cinza da bolinha é o mesmo, parece que ele é mais claro. Então, moral da história, eu não preciso fazer muito esforço para evidenciar que a gente pode ser muito facilmente enganado pela noção, pela percepção que a gente tem da gente mesmo, né, e nem da realidade que a gente vai. Então, o que a gente pretende, né, ao meditar? Primeiramente, ampliar, se dar conta de que a nossa percepção da realidade é limitada por aquilo tudo que eu falei. Pelos próprios sentidos, pela fisiologia dos próprios sentidos, pela cultura que a gente tem, enfim, por tudo que nós vimos antes, que compõe a nossa personalidade. E para que meditar? Bom, na medida que eu vou aprofundando, esmiuçando essas questões que me são próprias, né, conhecendo melhor interiormente, eu começo a compensar a limitação da minha percepção. Por quê? Eu me disponho, eu me determino a olhar um mesmo fato, uma mesma coisa, sob pontos de vista diferentes, né?
Dessa maneira, vou logo também tranquilizando. A gente não tem uma visão absoluta nunca da realidade. Ela sempre vai ser parcial, ela sempre vai ser relativa. O que a gente faz, também, o que eu quero dizer com isso, né? O ideal da meditação é que ela seja uma prática diária. E assim, não é comecei hoje, vou me formar em meditação, depois de amanhã nunca mais eu vou meditar, não. Eu trabalho com meditação comigo mesmo há bem uns 25 anos e eu devo dizer para vocês que eu descubro coisas novas a cada dia, né? E outra coisa que eu acho muito legal desse processo é, por exemplo, que eu experimentei e vejo outras pessoas experimentando, quando a gente se libera de algo que nos escraviza. Não estou falando, por exemplo, de romper uma dependência química, a coisa não funciona assim. Mas das questões internas, por exemplo, as crenças próprias, né, que me fazem agir de uma maneira sob compulsão e não porque eu escolhi fazer. Um gesto, por exemplo, de limpar a louça da pia, tão bonito se feito livremente, mas para mim hoje ele fica assim, pobre, se é só uma compulsão minha, né? E esse autoconhecimento aí eu acho bacana. Não pensa que é só para a gente ficar procurando problema, não, tá? A gente vai encontrar os aspectos que são nossas características e qual a importância disso. Para eu viver bem, eu só posso contar comigo mesmo, eu só posso lidar comigo mesmo, né? Eu preciso saber onde é que essas coisas estão para construir uma vida saudável. Né? Saudável não quer dizer sem doenças. Saudável significa que eu consiga desenvolver estima, que quer dizer noção de mim mesmo, me estabelecer propósitos na vida e realizá-los. Aí eu chego à autorrealização, né? Vou conhecer as minhas capacidades e aí, por exemplo, olha, a gente carrega uma ideia de humildade que eu acho um pouco confusa, né? Porque dá a impressão que a humildade significa ser menos. O que a gente tem entendido é que a humildade é um processo vou chamar de perfeita localização, nem para mais, nem para menos. Vamos imaginar, por exemplo, que tivesse um cataclismo sobrando umas 4 pessoas da humanidade. Para a gente reconstruir essa humanidade, a gente precisaria contar com o melhor que a gente tem. E o melhor que eu tenho são as minhas capacidades, as minhas fortalezas e o meu potencial de desenvolvimento. Tenho limites? Tenho, claro, todo mundo tem, tá bom? Mas a meditação não anda em função só de limites, tá certo? E essa técnica, ela é feita em 3 passos: invocação, espera e resposta. A técnica completa, cada passo dura 5 minutos, então ela tem 15 minutos. Porém, quando a gente ensina o exercício, nós ensinamos que a pessoa comece, por exemplo, com 3 minutos, mas faça igual, ó, 3, 3, 3. Depois ela faz 4 minutos, 4, 4, 4. Depois ela chega a 5, 5, 5 e faz a técnica completa. Né? Por que isso? Porque a gente precisa acostumar o corpo, precisa acostumar a mente e precisa se acostumar, né, a reservar o tempo de meditar. Tá certo? E se a gente for olhar, uma coisa que me chamou a atenção quando eu estava preparando a aula, é que dentro da psicologia, o processo do pensamento criativo, ele também tem 3 etapas, né? Curiosamente 3 Is: a indagação, a incubação e a eliminação. Perdão, a iluminação. Quando eu fui olhar e fui estabelecendo um paralelo entre a técnica de meditação discursiva e esses passos do processo do pensamento criativo, né? Então, repare. Da mesma forma que na invocação da meditação discursiva, a indagação do processo do pensamento criativo, a pessoa busca ativa e racionalmente. Então, repare, olha, não é num estado alterado de consciência, no estado próprio nosso. Né? Eu não preciso, por exemplo, de nenhum apoio, nenhum ambiente, nenhuma música, nenhum mantra, nenhum incenso, nada. Isso é feito eu comigo mesmo, naquela cadeirinha simples, num lugar silencioso que eu escolhi para fazer meditação. Tá certo? E eu vou apresentar racionalmente o quê? Uma resposta a uma questão. Eu escolhi uma questão para trabalhar e apresento essa questão para a minha consciência mais profunda. Ah, mas eu acredito em Deus. Então, na presença de Deus. Ah, eu não acredito em Deus. Então, na sua própria presença. Né? Não tem tempo ruim para a gente fazer esse exercício. Bem,
A gente usa esse tempo que a gente estipulou, 2 minutos, ou 3 minutos, ou 4 ou 5, enfim, até chegar à técnica completa. Depois que a gente fala a invocação, o próximo passo da meditação discursiva é a espera. Nessa espera, da mesma forma que na incubação do pensamento criativo, a pessoa ela vai fazer o quê? Ela vai relaxar. Ela não vai ficar pensando na questão que ela apresentou, ela vai entrar num estado de silêncio. E eu não sei como é que é você, mas, por exemplo, eu jogo no time da Ritalina, né? Dos hiperativos, né? Então, para mim, por exemplo, não pensar em nada é muito difícil. Então, eu fui aprendendo com o tempo que a orientação da mente é, na verdade, não dar corda aos pensamentos que surgem. Por exemplo, professor frequentemente é açoitado com a ideia, tem prova para corrigir, tem nota para lançar. Se entrar isso na cabeça, a gente deixa passar, a gente não estica o assunto. Tá? Isso é uma forma de silenciar a mente. E com o tempo eu fui desenvolvendo meu próprio processo. Por exemplo, eu tento escutar a batida do coração de dentro para fora, né? Como se o ouvido, voltando o ouvido para escutar o ruído que vem da caixa torácica, né? Me ajuda. Cada um vai achar o seu jeito. Eu já dei essa oficina para adolescentes que eles têm uma facilidade de ficar com a mente vazia, com aquela tela preta assim. Bom, se é assim que vai, então tudo bem para vocês. Mas enfim, da mesma maneira que na meditação discursiva eu tenho a resposta, no processo do pensamento criativo eu tenho a iluminação, que na verdade é o quê? Uma inspiração, uma solução, uma aclaração que surge do nosso interior. Não estou invalidando nenhuma crença religiosa, mas não tem nenhum ser externo a nós mesmos que ficam soprando a resposta no nosso ouvido. Tá? Muito pelo contrário, a gente vai se inspirar a partir do nosso próprio silêncio, né? E é uma coisa curiosa que eu tenho visto, pelo menos comigo, ao longo desse tempo todo que eu medito, né? O que eu vejo mais legal assim é quando a resposta me surpreende, é quando ela é bem diferente daquilo tudo que eu imaginava, né? Só também para compartilhar, um dia desse eu estava numa oficina fazendo um exercício de meditação e estávamos tentando encontrar uma maneira de entender, a partir da desonestidade, que eu digo inicialmente que é do outro, como é que eu me ligo a ele, né? E durante a meditação, na hora, eu trouxe uma questão como essa, né? E vi que diante das situações que eu considerava ilícitas, por exemplo, né? Eu peguei um exemplo claro, a presença de programas que não eram oficiais no meu computador, né? E eu comecei a ver que eu trazia uma série de justificativas para isso. Porque eu era professor, porque afinal de contas eu usava para formar pessoas e que eu ampliava o uso, e sim, né? Quando veio a resposta, ela falou assim: atente para que eu me respondi, né? Atente, porque a justificativa faz a ilegalidade sã. Eu achei aquilo um negócio assim terrível para pensar e tenho pensado nisso até hoje, né? Mas é só para dizer para vocês como é que a gente compartilha esses processos, né? Então, assim, se eu seguir esse pensamento de comparar os 3 processos, as 3 etapas do pensamento criativo, né, que são indagação, incubação e iluminação, mantêm uma certa correspondência com a invocação, a espera e a resposta. Tá? Caminhando assim para sintetizar, né, e ao mesmo tempo para encerrar a conferência, para que a gente tenha tempo de conversar a respeito, numa síntese, né, então, na invocação propomos para nós mesmos uma necessidade interior, aquilo que a gente vai identificar que seja uma busca nossa naquele momento. Quase sempre a gente vai correr para a condição de um problema, mas meditação não é só para tratar de problemas, tá certo? A meditação é para a gente se propor questões que para nós são profundas, que para nós são importantes. No tempo da espera, a gente se mantém mesmo em silêncio, físico e mental, né? E a gente não fica assim, ensaiando a resposta que vai acontecer. Esse tempo é necessário exatamente para que a inspiração seja espontânea. E na resposta a gente deixa então que flua livremente as ideias, as intuições.
eu tenho inclusive o hábito de anotar, né? Porque às vezes na hora não faz muito sentido, né? Mas para frente a coisa acaba sendo importante, né? E também, para sintetizar, de que maneira que a meditação discursiva promove saúde? Na medida em que ela nos permite aprofundar o conhecimento de nós mesmos, expandir a nossa capacidade de amar e desenvolver a empatia. Quando ela nos permite transcender as barreiras criadas pelas nossas defesas inconscientes, que às vezes, gente, é difícil ver. Eu lembro que situações que eu nunca consegui entender na época que eu estava coordenando o curso, era como pais podiam ser enganados pelos filhos, né? E o que eu fui vendo na minha frente é que havia momentos em que era tão doloroso se reconhecer enganado, que aí eu passei a entender, né? Quando às vezes a gente se depara com uma situação, uma compreensão que nos causa dor, a gente escapa e foge, é natural, né? E dessa maneira, nos encaminhamos para quê? Para ganhar saúde mental. Em que sentido? Não é porque se a gente tiver algum transtorno de comportamento a gente vai melhorar, não. Mas a saúde mental no sentido de promover a ampliação do conhecimento de nós mesmos, mergulhando profundamente no nosso interior e buscando as raízes daquilo que a gente identifica como desconforto, como desgosto, como desequilíbrios. Tá certo?